né? Vou ver se eu consigo acabar, né, do Império. Nós entramos agora no Império Romano, né? O pior e o melhor ao mesmo tempo, né, dos impérios, como foi revelado a Daniel, na época ainda do Império Babilônico. Esse império veio mesmo para dominar, para ensinar. Deus usou esse império para passar ordem no mundo. E o Império Romano, esse romano é de Roma mesmo, capital da Itália, entendeu? É o povo que gerou-se hoje os italianos que moram aqui na Europa, né? Eles conseguiram vencer os gregos, né, em 167, antes de Cristo. Mas só chegaram na Palestina. Eles só chegaram na Palestina em 63 a.C. Eles passaram 104 anos, sabe, tentando pegar a Grécia, Macedônia, ali, Império Assírio, Império Babilônio. Quando chegou ali, né, no povo de Israel, nesse tempo, o povo de Israel ficou livre desse Epifânio, porque geral foi tentar salvar o império lá na Grécia. Então, esses 104 anos, Israel ficou em paz. Opa, tem lá outro império aparecendo e a gente está... Deixa eles são brancos se entendam, como diz o ditado. Deixa eles lá. E o general Pompeu, ele chegou na Palestina, Israel, dominando com o Império Romano em 63 a.C. Então, foram 104 anos de paz. Agora nós temos... Esse Judas Macabeu, né, deu um prejuízo enorme a Epifânio, né, que estava querendo, fazendo coisas barbaridades com a família, né, de Israel. E aí esse Judas Macabeu morreu, veio o filho dele, aí ficou uma pequena prosperidade. Durante 104 anos, até o Império Romano chegar, Israel não sofreu ataque de ninguém. Ficou tranquilo. Meu nome é Marcelo, no Face, no Instagram. Se gostou, deixa seu ok. Não esqueça, compartilha. Vamos compartilhar. A palavra do Senhor. Hoje eu estava vendo vídeos. Minha filha estava mostrando vídeos que bateram 1,5 bilhão de visualizações. 1,5 bilhão de visualizações. E você vai olhar, é funk. É funk. O outro é K-pop. Não tenho nada contra ritmos de música, mas nenhum deles edifica a tua vida. Não se aproveita de nada. E eu estou falando de Deus, estou falando de história, estou falando dos projetos de Deus para nossas vidas. E aí você vê meus vídeos, bate 100, 50 visualizações, mas se lançar um funk, o pessoal prefere ver um funk. Eu sei que é difícil mesmo, eu estou nadando contra a maré. Eu estou nadando contra a maré. O Deus desse século, segundo o entendimento, ele vai preferir que você veja algo mesmo que não te edificam, do que algo que te edifica, algo que você vai aprender. Ele não quer que você aprenda. Um povo hoje que sabe um povo hoje que... Um povo, quando ele estuda, ele não é passando perna, ninguém passa a perna nele, porque ele é um povo, né, que estudou. Mas um povo, é porque a minha política não quer que o povo, né, se evolua. Para continuar acreditando na política. Para acreditar que eu vou fazer umas fotos na tua rua. Que eu vou cuidar de você. Então o povo, sabe, quer que você continue burro. É assim, mas... Entendeu? Então quando você se evolui, você tem outra cabeça, outra direção. Você vê o mundo de outra forma. E aí, esse general Pompeu dominou. Israel nem quis nem briga, nem abriu as portas logo de Jerusalém, de tudo. Não. Vamos aqui. Ninguém quer briga. Nós estamos há 104 anos na tranquilidade, nós não queremos briga. E esse Pompeu, ele só dominava para o Império Romano.
E ele deixou um cara aqui chamado Herodes. Falou, Herodes, aí veio um cara lá de Roma, falou, olha, você vai ficar aqui controlando toda essa nação de Israel e essa Palestina aqui também, que eles falam que é judeu, mas judeu misturar, mas tá sempre... Eles falam que eles estão certos, e de cá fala que eles é um povo que tá errado, não sei, eu sei que você não quer briga aqui, tá bom? Aí o Herodes, não, tá bom, Pompeu, tá bom, tá bom. E ficou Herodes ali. Só que esse Herodes também não é muito bem da cabeça. E não era muito bem da cabeça. E aí, né, tanto é que ele era muito bem da cabeça, que ele teve um desentendimento com a mulher dele, e ele matou a própria mulher dele. E depois matou os 3 filhos dele. Isso antes de Jesus nascer, tá? E aí ele casou de novo com outra mulher e tal. Ele não era muito bem da cabeça, não. Aí Jesus, né, deu 0, Jesus nasceu. Aí uma grande estrela no céu, você vai ver aí no Novo Testamento, apareceu anjos, a terra se deu um colapso, porque o próprio Filho do Homem estava aqui na terra. Deus permitiu esse privilégio, Jesus vinha aqui na terra. Então anjos tocaram trombeta, pessoas escutaram, e papapá, e Maria, e tal. E chegou no ouvido de Herodes. Ó, Israel nasceu um Salvador aí, um ser divino, um ser que veio para salvar o mundo. Veio. Só que Herodes, ao ouvir isso, achou que esse tal de Jesus queria ser rei. Nasceu para ser rei ali de Israel e da Palestina. E ele que era controlador dali da área. Ele não podia perder território, senão ele é rebaixado. E ele chamou umas pessoas e falou assim, vocês vão lá ver essa criança? Vamos sim. Então fala o seguinte, quando vocês vão lá dar um presente, quando vocês voltarem, vocês passam aqui e me falam o endereço, que eu também vou lá ajoelhar, já que ele é o Salvador do mundo, né? E aí foram, né, os 3 magos levaram o presente para Maria, para José, entendeu? Foi como se fosse um chá de bebê, né? Existe chá de bebê no tempo de hoje, século XXI. É como eles receberam dinheiro, valor, para cuidar ali, para Jesus ter uma boa educação, entendeu? Jesus ter uma boa vida. Só que os magos, os anjos falaram assim, não volte, não fale nada para Herodes. Não fale nada para Herodes. E eles não foram nem voltaram para suas terras. Um parecia que era da Etiópia, outro era não sei de onde. Eram de 3 lugares diferentes. Esses reis, esses 3 caras muito ricos, eram de lugares diferentes, mas que esperavam o Salvador. Existem pessoas que, né, como nós hoje, eu sou brasileiro, não sou do povo de Israel e adoro o mesmo Deus deles. Então esse povo também, esses 3, não eram judeus, mas adoravam o mesmo Deus de Israel. E aí Herodes ficou esperando e nada ia acontecer. Foi quando Herodes chegou e passou-se 2 anos. Herodes chamou um dos soldados dele e falou, não teve nenhum mago aqui não, nenhum aí falando sobre um tal de Jesus aí e tal. Não, senhor, ninguém teve aqui não. E aí Herodes começou, né, porque... Quem não está com Deus está com o inimigo. Não tem assim, eu não sirvo nenhum dos dois. Não existe. Ou você está com a segurança de Deus, ou você está entregue para lá. Herodes, né, Lúcifer falou assim, não, começou a tocar no coração dele, né, os demônios, não, mata as crianças, tudo. Aí você mata Jesus. E aí foi isso desceu para o coração dele. Foi quando um anjo apareceu para Maria. E José falou, Jesus já estava quase com 2 anos. Falou, vá para o Egito. Rápido. Porque Herodes vai matar muita criança aqui. Herodes não regula bem. E eles foram. E aí nisso desceu para o coração de Herodes. E Herodes chegou, chamou os soldados romanos. Falou, eu ouvi uma conspiração aí, um rei nasceu aí, quer tomar meu trono. E eu sei que essa criança já tem 2 anos de vida, então
Eu sei que nasceu em Betel. Toda Betel e todas as cidades em volta, as crianças de 2 anos, você pode cortar no meio e arrancar os pescoços fora. Ele fez essa chacina. Ele assassinou muita criança. Inocente. Pra você ver. Ah, mas o Império Romano não soube disso? Ele abafou o caso. Ele abafou. Se o Império Romano soubesse disso, ele era deportado e preso. Mas ele abafou o caso. O Império Romano, ele foi um império, entre aspas, o pior e o melhor. Por que o pior e o melhor? O pior, por que o pior? Vamos mostrar para o pior. Porque por eles ter dominado, ficado aí 1.600 e poucos anos no mundo, dominando, eles introduziram a língua latim. Eles falavam latim, queriam que todo mundo falasse latim. Todo mundo falasse latim. Então muitas línguas morreram, muitos povos que falavam, morreram a língua. Morreram. Não foi um império de 10 anos, foram 1.600 e poucos anos. Então, sabe, é muito tempo, então aquilo se desfez. Então muitos povos, sabe. E o bom? Porque o Império Romano foi o mais... Se os gregos eram justos, o Império Romano foi os mais justos de todos. Eles criaram ruas, eles aprenderam o pessoal a cortar lá a rocha, fazer lá o paralelepípedo, ou aqui na Europa chamado de paralelos, calçadas, ruas para se andar. Antigamente não tinha isso, era só caminho de cavalo, não. Ele aprendeu a fazer rua, fazer saneamento básico. Porque sabe que o saneamento básico evita doenças. Porque você está ali, esgoto, céu aberto, isso traz doença. Ele criou fóruns com juízes, advogados. Antigamente as pessoas falavam assim, aquele é um ladrão. Aí se 2 falassem, aquele é ladrão mesmo. E você não era, você era pego. E cortar a tua cabeça fora nos outros impérios. Porque eram 2 testemunhas já. E o povo romano, não é assim que funciona. Só vai ter uma perícia. Não é assim que funciona. Vai ter uma perícia. Se tem 2, 3, 20 testemunhas que você roubou, opa, vamos pegar você aqui, você vai ser julgado. Vamos ver por onde você andou. Vamos ver se alguém vai te defender. E assim vai. Então foi um império, sabe? Hoje, o mundo hoje caminha com o resíduo do Império Romano. O Império Romano chegou para, sabe? Por quê? Deus já estava projetando para uma nova fase. A nova fase é a tecnologia. A tecnologia não podia vir do jeito do que estavam. Iam criar-se armas metralhadoras. Imagine se fosse, né? Se essa tecnologia viesse no tempo do povo babilônico. Olha o cara feio. Matava você. Não. Então eles mudaram a forma de viver, de pensar, de julgamento das pessoas. E hoje o mundo foi se evoluindo, né? Com o comando que o Império Romano deixou para o povo. E o Império Romano ele era devastador. Devastador. Eles usavam um tipo de sintonia muito perfeita. Tudo dado pela permissão de Deus. Tudo. Lembra que Daniel não profetizou? Que Deus projetou. Libera aí para Daniel aí o que vai acontecer. Foi assim. O mundo já está todo predestinado. Não tem como você mudar. Você sabe por que Trump, né? Donald Trump perdeu a eleição? Eu vou dizer para você. Porque ele quis se levantar contra a China. Você fala, por que teve uma coisa com a outra? Porque a China já está na Bíblia que ela vai ter que ser uma nação poderosa. E não adianta você impedir. Não tem como você impedir os planos de Deus. Se ele ficasse quieto no canto, eu sou patriota, eu não quero que... Tudo bem, mas não mexa com aquilo que já está projetado por Deus. É você dar um tiro no trem, não faz efeito. Então bora, do jeito. Não tem. Deus sem você continua sendo Deus. Então ele quis, não, que não vou deixar a China crescer, que papapá começou a embargar. Deus falou assim, ei, o que está acontecendo, filho? Sai. Acabou. E perdeu a eleição.
De uma hora para outra, ele estava na frente. Por quê? Não ouve a voz de Deus. Se ficasse quieto, não. Quis implicar com alguém que é projetado. Nós vamos estudar. Lembra dos 10 que o anticristo vai ter que usar? Não adianta você querer, esse aqui não quero que entre, não quero que seja do... Não adianta. A pandemia já veio já para introduzir o certo. Bíblico. Porque eu decretei, o chefão decretou e acabou. E aí o Império Romano dominou tudo. E eles tinham uma formação seguinte, o escudo do Império Romano, ele pegava do chão até mais ou menos aqui. Então, quando eu botava no chão e abaixasse a cabeça, você podia me tacar flechas e nada, não me atingia. E aí eu levantava a cabeça e enfiava a espada. Então os caras sabiam lutar. Esses na ponta faziam isso, né? Batava ali. E os do meio pegavam e faziam em cima. Então eu fazia uma espécie de um telhado e um muro em volta. E podia tacar flecha, blá, 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 blá. Só que flecha acaba. Aí, acabava, todo mundo se desfazia, corria e matava os caras. Então eles foram perfeitos nas suas conquistas. Olha, nenhum império teve esse pensamento. Porque foi liberado por Deus. A nossa tecnologia que nós temos veio de 1900 para frente, acredita nisso? De 1800 para baixo não tinha. Você viu um avião voando? Você via micro-ondas? Você via um smartphone? Você via um fax? Você via internet? Tudo isso. Aí você fala assim, mas... Então quer dizer que o povo antes de 1900 era burro? Não, o cérebro era mirrado? Não, é porque é dado de acordo com o acontecimento. Agora, peraí, 1900, pode liberar os aviões, 1950, armas nucleares, e assim vai. Liberação de Deus. E aí o Império Romano conquistou tudo. Conquistou tudo. Jesus nasceu dentro do Império Romano. Até os 30 anos ele era normal, trabalhador. Eu tinha uma dúvida, tem um capítulo, não sei qual é o capítulo que o que se pode comer, o que não pode comer. E eu falei sobre o vinho. E eu falei que Jesus, porque Jesus fez 900 litros de vinho numa festa. E se ele bebeu ou não bebeu, porque ele fez o voto de Nazareu. E Nazareu não pode. Só que agora veio em minha memória que Jesus não era Nazareu até os 30 anos. Você fala, mas como? Porque ele trabalhava com o pai. Padrasto, no caso, José. E o Nazireu não pode trabalhar, só pode trabalhar para Deus. Então, se ele trabalhava com o pai dele, ajudava, que diz a Bíblia que ele era carpinteiro com José. Então ele era trabalhador, então ele não podia ser nazireu. Então ele podia ir em festas, ele podia, entendeu? Na hora lá, o vinho era como se fosse um suco na hora de jantar, na hora de almoçar. Ele bebia normal, nunca foi pecado, já provei isso na Bíblia. Mas depois que ele saiu, que ele foi para o deserto ali fazer um propósito, pai, saí da minha vida carnal, agora minha vida, aí sim, ali ele não trabalhou mais, ele não botou mais a mão em obra para fazer nada de cadeira, de mesa, de carregar nada, ali é só obra do pai dele. Então ele passou deixa ele nascer aos 30 anos com os pais dele terreno. E dos 30 até os 33,5 foi quando ele foi crucificado. 3 anos e meio foi o ministério dele. Aí te garanto que nesse ele virou nazireu. O cabelo dele cresceu e só vivia com roupa simples e, entendeu? E assim vai. Tanto é que, morto! Falar que já está vivo. Aí o cara ia lá, sua filha lá. E também não... Lázaro, ele podia ter mandado abrir a pedra e ir lá tocar. Ele não tocava em morto. Ele mandava, Lázaro, bora, vem para fora. Realmente se tornou nazireu, mas antes ele trabalhava com o pai. Então isso mostra, né? Pelos teólogos aí agora, nós chegamos a um consenso.
né? Você também quer ter... Eu não fiz teologia, mas nós chegamos nesse consenso que já que o nazireu não pode trabalhar para o homem, só para Deus, e ele trabalhava para os pais dele, o pai dele ajudava, o pai dele, que ele sempre foi um bom filho, então ele não era nazireu. E Jesus foi, né? Quem matou Jesus? Foi os próprios judeus. Foi os próprios pastores daquela época, os sacerdotes, os obreiros, que eram os fariseus, os saduceus, eram os obreiros da casa do Senhor. Foi os próprios eles que mataram Jesus. Você fala assim, mas pô, é porque realmente, se você parar para pensar, né? Eu já vi o filme de Jesus, eu choro. Mas realmente, igual eu te pergunto, se você estivesse lá, visse um homem daquele, simples, andando simples, cabelo todo, sabe, bagunçado, tudo queimado da areia, da maresia da praia. E o cara fala assim, não, eu sou filho de Deus. Meu pai é o que está sentado lá no trono, no céu dos céus. Meu trono está lá do lado dele. Você acreditaria naquele homem? Ah, mas ele fez prodígios, maravilha, fazia ser. Os profetas também faziam. Então, não tô desmerecendo Jesus, só estou falando para você que os judeus não acreditaram. Falaram, não, cara, você não regula bem, você não pode ser filho de Deus. A gente não está tirando sua autoridade. Nós sabemos que Deus te usa, mas que você não pode falar que você é filho de Deus, senão não vão te crucificar, porque você está pecando. Mas Jesus falou, eu sou filho de Deus. E crucificaram o homem. Né? E levou esse para a justiça, para o fórum, e Pilatos fez de tudo. Pilatos tentou tanto salvar Jesus, que não via erro. E como te falei, o Império Romano, ele foi muito justo. E ele chamou, né? Não tinha um advogado para ele. Todos os advogados eram tudo contra. Foi quando ele usou a última cartada. Ele pegou um cara que era, sabe, um assassino, um cara muito ruim, um estuprador, não sei o que Barrabás era, mas ele estava na beira da morte, ele ia ser crucificado. E ele trouxe aquele cara que todo mundo, sabe, deu palma quando ele foi preso e falou, ó, quem vocês querem que eu solte? Esse homem, que só fala que é filho de Deus. Ou vocês querem que eu solte esse assassino aqui? Solta de novo na rua, de novo. E o povo falou assim, não, solte esse assassino aí. E pode crucificar esse que fala que é filho de Deus. E aí Pilatos, com sua cabeça, falou, inacreditável esse povo. É inacreditável esse povo. Aí, como Jesus não tinha advogado, e ele tentava fazer isso, ele olhou para Jesus e falou assim, ô Jesus, você fale algo. Fale alguma coisa, fale que você é inocente, que eu tenho... O próprio Pilatos falou, eu tenho poder, eu sou do Império Romano. Isso já era o Pilatos. O Herodes bateu as botas. O Pilatos falou assim, eu tenho autoridade para te libertar. Se eu falar que você não vai ser crucificado, você não vai ser, e acabou. Aí Jesus falou assim, Pilatos, nenhum poder nessa terra foi dado se antes meu pai lá em cima já não escreveu. O próprio Jesus já disse isso, já foi projetado. Aí Pilatos. Aí nisso a mulher dele, mulher de Pilatos, foi até o falou, você mete no... Eu tive um sonho, isso é uma obra muito grande que você e nem eu compreendemos. Deixa isso para lá. Entrega na mão dos judeus. Aí Pilatos foi e pediu uma jarra de água, falou, ó, estou lavando minhas mãos, eu fiz de tudo para salvar Jesus. E lavou as mãos, Jesus foi crucificado. Então, e o Império, né, o Império Romano se dividiu em dois, né, Império Ocidental e o Oriental. O auge dele, né, o auge do Império foi o auge mesmo do Império, onde o Império ficou sabe, todo mundo queria, pagava fazendas para ter um documento, para ter a dupla nacionalidade romana, que quem era do Império Romano ou tinha nacionalidade romana
Pô, tava. Você tinha empréstimos em banco. Já tinha bancos naquela época. Você tinha, sabe? Você tinha as melhores casas. Você entrava num bar, entendeu? Ó, eu sou romano. O geral te respeitava. Sabe? Te respeitava. Porque você é do império. O auge dele foi em 68 depois de Cristo. Foi onde mesmo, sabe? E eu já tinha passado 200 e poucos anos já de império, mas era o auge. E que mandava em tudo era o imperador Nero. Ele ficava em Roma. Só que ele também, sabe? Acho que é muito poder para um homem só você controlar o mundo todo. O mundo todo, praticamente. Né? Do que se tinha de civilização era controlado pelo Império Romano. Ele começou a ficar meio maluco e tudo, ele achava conspiração, tudo. Ele ouvia vozes. E ele foi e botou fogo em Roma. Ele botou fogo na cidade de Roma, na capital, e depois se suicidou. Ficou maluco. Dali em diante, o Império, sabe, já não era mais o mesmo, mas continuou o Império. E eles dominaram toda a Europa. Toda a Europa. Até eu moro aqui a 3 quilômetros. Eu, aqui onde eu estou, eu moro a 3 quilômetros de uma praça que ainda foi conservada do Império Romano. Está aqui, uns 3 quilômetros. O pessoal usa para namorar. É feito de pedras antiguíssimas, o arco, entendeu? Coisas antiguíssimas. Ficou ali, paredes, pedras, se você for ali mesmo tirar, é de, sabe, de 1000 e poucos anos atrás. Está ali uma praça, aqui era, né, onde eu moro aqui, uma fortaleza do Império Romano. Você tem uma ideia? Portugal, olha a distância. E escravizou geral, em toda a Europa, da China, a Europa toda, norte da África, onde tinha gente com civilização, eles dominaram. Que foi permitido por Deus. Só que é o seguinte, o Império, a Europa, né, começou a ficar irritada com o Império Romano. Porque como que o Império sobrevive? O Império sobrevive de imposto. Tem que pagar imposto. Como é que vão manter soldados? Tudo isso. E muitos países, povinhos, não tinham dinheiro. Dava cavalo, mas chegava uma hora naquele mês, ó, só tem cabrito, vai cabrito. Chegou uma hora que eles começaram a pegar pessoas, filhos, ó, você não tem mais nada, vocês levaram tudo o nosso... Não, vocês têm que pagar o imposto. Se você não pagar o imposto, a gente vai ter que botar tortura em vocês aí. Tortura, modo dizer, eles ameaçavam. Aí eles começavam a pegar crianças. Ó, então, crianças aí de 10 anos para cima, vou levar 3 crianças. Aí fazia aquela criança ser um soldado romano e ela nunca mais, deu de vez em quando, se não morresse, podia ir lá visitar a família. E assim, o Império Romano. E muitos povos não gostavam disso, de perder meus filhos. E aí, sabe, a Europa ficou 400 anos aqui na Europa. Durante 400 anos, todo mundo baixava a cabeça para o Império Romano. Perguntei que Roma é na Europa. E Roma era a capital de todo o Império. Né? Você imagine um cara que fazia um crime lá na China. Tinha que ser julgado e às vezes apelava. Como hoje existe, né? Juiz e o Supremo Juiz. Isso foi criado pelo Império Romano também. Quando o cara apelava lá, eu quero apelar para o imperador. O cara tinha que ser deslocado até Roma para ser julgado. Isso dava tempo de o cara correr, fugir, entendeu? Mas era assim, era tudo a política, né? O advogado muitas vezes hoje foi usado hoje para soltar muita gente ruim. Né? E o que aconteceu? A Europa
começou a não, sabe, não gostar dessa negócio de dar filho, dar filho, dar filho, dar filho. E aí foi quando 10 tribos bárbaras. O que são bárbaros? É a palavra bárbaro, quem ouve assim, pensam que são pessoas vândalos, né? Pessoas que quebram tudo. E na verdade é isso mesmo, são pessoas que quebram tudo mesmo. 10 tribos que quebram tudo se juntaram. Essas 10 tribos são tudo do mesmo sangue. Essas 10 tribos bárbaras são os germânicos, são os alemães. Eles estavam se espalhados, né? Quais são as 10 tribos bárbaras, Marcelo? Vamos lá. Existe o branco de cabelo ruivo, o branco de cabelo loiro, o branco de cabelo branco mesmo, né? Branco de velhice, branco mesmo de ser albino. Aí você pega essas 3 raças que eu falei, né? Ruivo, loiro e cabelo branco. E agora põe em cada uma dessas raças olho castanho, claro, azul e olho verde. Aí no loiro, castanho, claro, azul e verde. No de cabelo branco, castanho claro, azul e verde. E falta mais uma, Marcelo, que aí ficou 9, né? 3, 3, 3. Existe os de cabelo preto, né? Como eu, e de olhos, né? Castanho claro. Eles se juntaram. Foram se juntando, não aceitamos. E começaram a, sabe? E eles faziam bagunça. Eles vieram para... Eles não perdoavam. Eles quebravam tudo. Você invadia um forte do Império Romano, em vez de, não, pô, matar somente os soldados. Não, eles quebravam tudo, botavam fogo tudo, por isso chamavam de bárbaros. Aí depois tinha que reconstruir tudo de novo. E eles foram, sabe, libertando. Conseguindo libertar, foram tentando, entendeu? Aí vieram lá do norte, né? Aí vamos botar lá Noruega, Finlândia, Suécia, finlandês e alemão e bélgicos e holandeses e ingleses e Mas tudo era, não, eles não tinham esse nome, mas todos eles eram dessa forma. Ou ruivo, ou loiro, ou de cabelo branco, de olhos castanho claro, azuis ou verde. Eram 10 tribos que se juntaram, pararam de dizer, vamos parar de dar nossos filhos, vamos se juntar, e vieram. E foram pressionando o Império Romano. O Império Romano foi, sabe, sofrendo na mão desses bárbaros. E por muitos anos ficaram essa brigaiada com o povo germânico. E aí, eles foram e conseguiram. Roma percebeu que se continuasse assim, e é mais fácil deixar os bárbaros ficar com a Europa e continuar com o Império do que tentar. Eles perdiam homens, muitos homens, e eles matavam, eles não faziam prisioneiros. E aí, pronto, a Europa foi liberta. Foi liberta. A Europa foi liberta e aí a Europa, o Império Romano foi, para não perder e para não dar também dar ideia para os outros povos querer se rebeliar, mudou toda a sua política, todos os seus livros, todos os seus documentos mudaram para uma nova capital, uma capital que eles fizeram aqui na Ásia, chamado Constantinopla. Onde é Constantinopla hoje? É a Turquia. Eles fizeram uma cidade bonita igual Roma, chamada Constantinopla, e deixaram, e fizeram uma barreira ali na Turquia. Daqui vocês não passam, fica aí para vocês aí. Já deixamos aí para vocês aí, entendeu? E aí o povo, pronto, estamos libertos do Império Romano. E aí, o que aconteceu?
Depois que caiu, cada um foi, agora vamos voltar para cada um para nossa banda. Aí, um foi pouquinho para Inglaterra, um voltou lá para o norte, para sul, Finlândia, Noruega, um ficou aqui na Alemanha, Áustria, aí o outro veio aqui para França, Espanha, Portugal, e foram cada um se espalhando. E essas raças são as mesmas raças. Tanto é que a raça germânica está em todos os sangues europeus. A raça germânica, a raça branca, todos aqui da Europa têm esses 3 tipos, esses 10 tipos de ou é loiro, ou é ruivo, ou é de cabelo branco, de olhos, ou de castanho claro, ou de verdeado, ou azulado, e são assim. São dessa raça, eles se misturaram, e aí acontece, como eles não tinham raiva do Império Romano, porque o Império Romano estava pegando pesado, pegando os seus filhos, eles não queriam mais saber do latim, e cada um foi, inventando tua língua. Para você ter uma mini ideia, vou botar a palavra carro. Aí você vai aqui na Espanha, carro é com um R. Carro em português é com 2 R. Carro em inglês é só car. Aí você vai na Itália, carro é com 2 R. Aí na França é carré, com um E no final. Eles pegaram e foram, praticamente a Europa. Se você prestar bem atenção nas letras, você acaba entendendo. Eu tive trabalhando na França, eu olhei assim e falei, pô, é impossível não aprender a falar francês. Aí tava lá, Bilfer de frangue. Aí, em português, seria bife de frango. Mas tava falando Bilfer de frangue. São coisas, que... E você, acaba... E aí, a Ásia ficou mais 1000 anos com o Império Romano. 1000 anos no Império Romano. Eles perderam aqui, mas ficaram 1000 anos lá controlando. De Constantinopla até a Índia, tudo era deles. A norte da África, tudo era deles. Só que no dia 29 de maio de 1453, a Europa já estava se desenvolvendo automaticamente, a Espanha já existia, já tinha seus próprios navios, a Inglaterra já tinha seus próprios navios, Portugal já tinha seus próprios navios, a Alemanha já tinha seus próprios navios, os holandeses estavam colonizando já a América, e aqui a Ásia ainda pertencia ao Império Romano. Todo mundo lá falava latim, era obrigado. Só que um tal de Maomé II, é o nome dele, Maomé II, ele era muçulmano, ele conseguiu juntar um exército e ninguém queria mais o Império Romano. A Europa já tinha acabado com... eles estavam 1000 anos ainda atrasados em relação à Europa, porque a Europa já estava se desenvolvendo automaticamente. Ele foi e conseguiu juntar o exército, invadiu Constantinopla e destruiu Constantinopla todo. Esse Sudão, Maomé II. O nome dele era Maomé II. Então, dia 29 de maio de 1453, caiu o Império Romano. Aí, Deus falou, acabou para vocês, Império Romano. Acabou. E aí, veio o 6º Império Mundial, acabou o domínio do 6º Império Mundial. A religião do Império Romano era o catolicismo. Depois que Pilatos fez de tudo para matar Nero, que não regulava muito bem, pegava os cristãos, as pessoas que acreditavam que aquele era Cristo, botava para leão comer, em Roma, quando Roma ainda era. Mas depois eles reconheceram que realmente Jesus, os discípulos que Jesus deixou
o legado que Jesus... E as pessoas faziam milagres e reconheceram que aquele era realmente o Filho de Deus. E criou-se a Igreja Católica para adorar a Cristo. Só que hoje a Igreja Católica foi deturpada. A Igreja Católica põe Jesus no último da fila. Você tem que adorar primeiro a mãe dele, depois o apóstolo não sei qual, o outro apóstolo não sei qual, não sei quem, o outro que já fez um milagre, papai, e Jesus ficou por último. Então ela hoje virou-se uma seita. Mas no começo, o catolicismo era somente Cristo. O catolicismo do Império Romano, hoje era somente Cristo, mas hoje já foi deturpado, o tempo foi passando. Aí aconteceu, como esse Maomé era muçulmano, ele não acreditava que Cristo é o Filho de Deus. Ele acredita que Maomé, né, o Alá dele lá, que é o verdadeiro Deus. E como ele se tornou, né, ele com 20 anos, ele conseguiu fazer isso com 20 anos, com soldados, né? Ele era um Sudão. E aí toda, né, a Ásia foi se libertando e virando muçulmano. Muçulmano. Foi muçulmano. Todo mundo, né? Porque o cara que libertou eles era muçulmano. Então o muçulmano cresceu de uma forma. E só tinha um país na Ásia que não se tornou muçulmano. Israel. Que adora o verdadeiro Deus. E eles começaram a ficar sufocados. Ficaram sufocados. Depois que caiu o Império Romano, né, em 1453, eles ficaram sufocados. E foram se sufocando. E geral, não, você tem que ser muçulmano. Ele falou, não, a gente adora o verdadeiro Deus. Não, é muçulmano, é lá. E começou a atacar Israel de todos os lados. Israel foi. Qual o lugar mais desenvolvido? Europa. Geral partiu para a Europa. E vieram para a Europa. Só que o povo de Israel é um povo abençoado. E aí vieram a época das colonizações, né? O Brasil foi colonizado pelo Portugal, os Estados Unidos pela Inglaterra, do México até o Chile pela Espanha, a França conseguiu pegar lá a Guiana Francesa, e assim vai. Né? A África foi sendo colonizada, né? Hoje a África fala inglês, fala português, fala alemão, fala holandês, fala francês. E época da colonização. E os judeus, eles são um povo inteligente e abençoado por Deus. E eles, nessa colonização, eles ficaram muito ricos. Porque eles são um povo separado e abençoado por Deus. E aí começou. E a Terra foi se evoluindo. Em 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. E aí vai começar a Primeira Guerra Mundial. E aí termina esse capítulo falando sobre o Império. E vamos falar no próximo capítulo sobre as duas guerras mundiais. Agora não existe mais império. São guerras. E aí já entra aquele versículo que, na minha opinião, é o povo germânico. Eles brigam por essa terra, para a Europa inteira, dizendo que eles libertaram a Europa e que todo mundo tem que tirar o chapéu para eles. E que todo mundo tem que pertencer ao comando da Alemanha. Porque foi eles que incentivaram a libertação da Europa. Né? E eles iniciaram essas duas guerras mundiais. A gente vai estudar sobre isso mas no próximo capítulo. Ó, já chegamos a 1900, tá bom? Deixa um ok se você gostou, tá bom? Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E que Deus nos abençoe.